Vende tudo o que tens. Vende tudo o que tens. Bom dia, povo abençoado. 5 de agosto de 2020. Este texto escriturístico aqui, está em Marcos 10, no versículo 21. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Esse texto aqui, povo de Deus, é do jovem rico. Não é parábola. Isso aqui é fato ocorrido. Quando você se lê parábola na Bíblia, é uma comparação. Esse é fato ocorrido de um jovem rico. Ele tinha muito dinheiro. Vou ler o primeiro aqui para você entender, o 17. Marcos 10, eu vou ler o 17. Jesus ia saindo, quando correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganará a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele, o amou. Olha só para vocês verem, Jesus amou esse jovem e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão difícil entrará no reino dos céus, entrará no reino de Deus, os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: então quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu finalizo aqui, o texto adianta. Aliás, deixa eu terminar até o 31. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filhos ou campos por amor de mim, do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já no presente, em casa, irmãos, irmã, filhos, campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Muitos primeiros, porém, serão derradeiros, derradeiros primeiros. Queridos irmãos, eu li o texto todo para você ficar ciente de que Jesus não está discriminando o rico e elogiando o pobre, de forma alguma. Jesus aqui é fazendo um teste de fé nesse jovem. Ele chegou elogiando Jesus: bom mestre. Jesus falou: por que me chamas bom? Eu considero que Jesus estava querendo dizer o seguinte: você está me chamando bom porque você não sabe a proposta que eu vou pôr para você. Vamos ver se você vai achar eu bom mesmo.
Em outro texto, Jesus fala: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves do céu têm ninho, as raposas covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, quando ele chama ele de bom mestre, o que eu hei de fazer, bom mestre, para herdar o reino do céu? Jesus foi lá onde estava o coração. Então, se o seu coração estiver em qualquer coisa, mais do que em Deus, esta coisa pode impedir com que você alcance o reino de Deus. E o coração desse jovem era nas riquezas. Jesus não estava discriminando o rico e dizendo que você não pode ser rico. Porque lá no final do texto, para você entender melhor, Pedro perguntou: Senhor, e nós que temos deixado tudo, o que nós vamos receber? Jesus falou: aquele que tem deixado pai, mãe, tudo por meu amor, receberá 100 vezes no presente, né? Agora, você na terra, receberá 100 vezes e ainda a vida eterna. Então, queridos irmãos, Jesus de forma alguma está discriminando, né, aquele jovem rico. E ele era um conhecedor da verdade. Todos os mandamentos ele guardava em Deus de criança, em Deus de adolescente, em Deus de jovem. Então, ele era uma pessoa inteligente, ele era um evangélico. Mas só que faltava uma coisa: o amor ao próximo. E se você for analisar direitinho, quando Jesus fala: vende tudo que tens, Jesus está dizendo assim: você precisa ajudar alguém, meu filho, porque o seu coração está voltado em alguma coisa. O do jovem rico foi o dinheiro. E você, o que será? E eu, o que será? O que às vezes a gente ama tanto acima de Deus, porque às vezes a pessoa pensa que é só dinheiro, mas tem coisas que impedem. Deus fala assim: te falta uma coisa ainda, deixa isso, deixa aquilo, né? Então, para o jovem rico foi difícil deixar, né, aquelas propriedades e ajudar o próximo, foi difícil. A Bíblia não menciona mais sobre este homem. Ele entrou uma única vez nas Escrituras, esse jovem rico, não se vê falar dele mais. Ele virou as costas, saiu, foi embora e não quis ideia mais. Não quero ideia com este homem, Não, estou triste com ele. Eu pensei que este homem ia vir com outra palavra, ele veio com uma palavra que... E por que Jesus, se você for olhar a razão, aqui na terra nós não temos nada. Morre o rico, o pobre, e quando morre acaba tudo. E Jesus é o dono do ouro e da prata, é o que estava conversando com ele. Se ele considerasse que Jesus era bom mesmo, como ele disse no início, ele deixava na mesma da hora tudo. Se é isso, mestre, eu estou deixando tudo, eu vou seguir o Senhor agora. Aleluia. Povo abençoado, esse texto, eu finalizo ele aqui, mas eu creio que deu para você entender. Você que tem, às vezes quem pode estar ouvindo são pessoas que têm propriedades, ou até o rico pode ouvir a minha voz, né? Até um rico evangélico. Jesus jamais está falando que você precisa vender as suas riquezas, as suas propriedades, para você entrar no céu. Não. Porque se você está fazendo a obra de Deus, conseguiu, o Senhor te abençoou. A Bíblia até fala que a riqueza, quem tem propriedades aqui na terra, a quem Deus deu riqueza, a quem deu Deus fazenda, isso é um dom de Deus. Então, se Deus te deu este dom de você adquirir, né, tudo com honestidade, que Deus abençoe o seu celeiro e multiplica mais e mais. Mas nunca deixe de ajudar o seu próximo, tá bom? Porque isso faz muito bem. Que Deus abençoa a todos que ouvem esta palavra. Não deixa nada vir preencher o seu coração acima de Deus. Fique na paz do Senhor e tenha um dia de vitória, uma quarta-feira de vitória, nesse dia 5 de agosto de 2020.